Olá, então, o assunto aqui a ser abordado nesse vídeo é sobre a questão do esforço ou não esforço. A proposta do Meditação Zero fala, por exemplo, que a meditação é simplesmente ser sem esforço nenhum. A meditação, ela surge desse não esforço. E no nosso dia a dia, com as questões das atividades, trabalhos, toda essa pressão que vem do próprio sistema social, cultural, de ser alguém de sucesso, enfim, todas essas questões relativas ao brilho que esse personagem aqui tem que ter. E para isso tem que haver esforço, muito esforço, para ser alguém na vida, para se ter muito dinheiro, para poder ter uma boa vida, uma vida próspera, abundante, para ter muitos amigos, ser bem influente, enfim, todas essas questões demandam realmente bastante esforço. Aí vem a meditação, com a proposta do não esforço. E aí é interessante assim observar. Isso não é algo que seja muito de fácil entendimento, devido a essa educação que tivemos sempre, diante desse sistema, com essa sociedade aí, colocando todas essas questões. Então, naturalmente, existe uma sensação de ser pressionado a ser uma pessoa melhor, não só a ter sucesso na vida próspera, mas também de ser uma pessoa mais evoluída. Então, dentro do caminho espiritual, encontramos também muito esforço, porque, obviamente, há tendências que são vistas como negativas, e essas tendências precisam ser transcendidas. Essas tendências, elas precisam ser reformadas, melhoradas, para se tornar mais bonita essa expressão. Então, há também um esforço também nesse sentido. E é então que surge a meditação como uma proposta de não esforço. Mas, o que acontece, quando, por exemplo, queremos praticar meditação de uma maneira formal, então, simplesmente ficamos sentados sem nada a fazer. Então, se a gente vai fazer um testezinho, de alguns minutos, para quem ainda não está acostumado a isso, naturalmente, quando se fecha os olhos e simplesmente permanecemos parados, começa a surgir possivelmente alguma tensão no corpo, começa a surgir naturalmente uma tendência a querer se levantar, a querer sair dessa posição, por haver desconforto. Então,
a tendência natural é se levantar e sair dessa posição. E aí vem pensamentos quanto a isso, do tipo, não, mas isso aqui não é para mim, eu tenho mais o que fazer. Então vem tudo isso, começa a surgir por simplesmente estar parado. Então parece ter que se fazer algum esforço para permanecer nessa posição. E realmente, né, no ponto em que a gente está olhando, primeiramente, sim, é um esforço. Permaneça sentado. Permaneça sentado, mesmo que a vontade de levantar surja. Então parece ser realmente um esforço. E aí é muito engraçado, porque existe muito mistério na meditação, muito mistério, porque é algo completamente subjetivo, não é nada objetivo, não é nada visto com esses olhos. Então, ao ficar sentadinho com olhos parados, muitos movimentos começam a ser reconhecidos, a serem percebidos. Então, o desconforto no corpo, por exemplo, ele é perceptível, mas se olha assim, o corpo está normal, né? Ele não tem nada aparecendo para esses olhos aqui. Mas o desconforto surge. A tendência de querer levantar esse impulso de não, eu não vou ficar aqui mais, tem mais o que fazer, tem que fazer isso, fazer aquilo. Também é um movimento que é notado, que é testemunhado, que é perceptível, mas também não com esses olhos, né? Mas com outros olhos. Ninguém mais vê, né? É só tu que vê. Então, isso começa a ser reconhecido, como se fosse um outro olho começa a ser reconhecido. Opa, que olho é esse que está olhando para esse movimento, para esses impulsos? E aí é interessante, por exemplo, permanecer investigando isso. Do tipo, ao invés de colocar o foco da atenção para esses desconfortos, para para esse fluxo, para esses impulsos, em vez de ficar o tempo todo olhando para isso, reconhece esse olho que não é esses aqui, mas dá uma olhadinha para essa testemunha. Para notar ela. E aí, no momento em que passamos a reconhecer que há uma testemunha aqui, percebendo todo esse movimento subjetivo, todos esses impulsos, é possível notar que essa testemunha é o que há de mais íntimo comigo. Que é possível até chamar de eu. É um eu aqui. Sou eu que estou testemunhando. Mas quando desse ponto, esse eu começa a ser reconhecido como eu, tudo que tudo que surge como impulsos, tendências,
vontades, desejos, isso ou aquilo, ele começa a todos esses, isso passa a não ser mais a ser eu. Porque o eu aqui está testemunhando, na verdade, todas essas tendências. E esse é o ponto crucial. Porque ao reparar nesse eu, o que vai surgir disso? Essa é a investigação. Essa é a proposta do Meditação Zero. E isso é muitos mestres apontam para isso, né? E consideram ser uma graça. Porque esse eu que é reconhecido ao simplesmente parar quieto, deixar o corpinho quieto. No momento que eu começo a reparar nesse eu, primeiro ele surge como um grande relaxamento. Quando a atenção está nesse eu, o que se mostra, o que se revela através dessa investigação é uma paz imensurável, que não está preocupado em absoluto em se melhorar, em se esforçar ou não, em fazer isso ou não, em tornar algo melhor ou não tornar. É realmente um eu muito estável, muito tranquilo, completamente em paz com todas essas tendências, com todas essas questões da qual eu estava tão identificado. Então, um eu misterioso e ao mesmo tempo tão tranquilo começa a se revelar não através desses olhos, não por esses olhos, mas esse eu mais íntimo, ele começa a ser reconhecido como algo muito precioso, muito belo, mesmo sem ter uma imagem. E talvez por isso, né, por não ter nenhuma uma imagem associada a isso, ele é completamente misterioso nesse sentido. A palavra mistério, ela cabe muito bem aqui. Mas ela também é imensurável. Esse eu, ele não está em um quadrado, ele não tem limites. É algo completamente ilimitado, muito vasto. Algo que não consegue perceber nem o começo nem o fim. Então é um eu, como se fosse um eu vazio, vazio de imagens. É muito leve, muito leve. E ao mesmo tempo é muito gostoso poder apreciar isso, contemplar isso. E aí passa-se, muitas vezes, né, eu me via no começo tendo dificuldades de permanecer com o corpo sentado, por exemplo, por ficar atento a todo esse conflito que estava sendo testemunhado. E esse conflito fazia com que a minha permanência de um corpo sentado ficasse por 5 minutos. E olhe lá, com muita briga, né? Com muito esforço, ficaria 5 minutos sentados. E ao reconhecer esse eu misterioso, permanecia horas sentado, simplesmente contemplando isso. Então é como se o foco da atenção saísse
de tudo aquilo que estava sendo perceptível, testemunhado, e ele virasse. Então é como se a luz, né, da atenção, estivesse para lá, isso fica escuro, a imagem fica escura. Então é algo que não está sendo reconhecido, não quer dizer que não esteja aqui. Aí o que que acontece? Então quando eu viro o foco da atenção, que é a luz, né, ela brilha. Então aquilo que estava não sendo reconhecido passa a ser reconhecido. E nesse sentido, esse mistério, ele começa, e daí vem, né, a palavra começa a ser iluminada. Então esse eu passa a ser iluminado. Então algo misterioso começa a ser reconhecido. E aí passamos a dar mais relevância a isso. Porque há um conforto, um bem-estar muito profundo, muito grande. E isso começa a ser, e é tão sutil, é tão subjetivo, que fica difícil falar sobre isso. Falar dessa dimensão que não é vista com esses olhos do corpo. Mas, profundamente falando, né, é reconhecida pelo próprio eu que estava ali o tempo todo e não estava sendo reconhecido. Então é como se esse eu misterioso realmente é o que há de mais íntimo comigo. Então é como se eu estivesse dando vida a mim mesmo. Agora existe uma base silenciosa, um eu silencioso, tranquilo aqui, para também poder contemplar, para poder apreciar, para poder ser reconhecido. E é maravilhoso, é uma dimensão maravilhosa, que não está, que não é localizável, né? Ele não, muitos mestres chamam isso, né, de estar no coração da existência, talvez por todo o contexto que isso traz, porque é algo profundamente amoroso e belo. Então, e nessa dimensão não há esforço nenhum. E também não há nenhum conflito com um esforço. É algo completamente transcendente a qualquer certo e errado e possibilidade de esforçar-se ou não. Então está aí algo a ser descoberto. E quando o movimento surge a partir desse não lugar, né, desse lugar, ele passa a acontecer de uma maneira muito tranquila, muito pacífica e mais amorosa também. Porque nessa dimensão ela não tem nem um propósito, uma intenção. Ela é naturalmente pacífica e amorosa, tranquila. Então então essa dimensão ela é como se fosse um centro. Ela já é equilibrada por natureza, já está em paz. Não é algo que precisa ser modificado, produzido. E é engraçado porque não é nenhum lugar onde chegar. Porque ela está aqui. É a própria presença. É a própria presença. Tudo está acontecendo nessa presença o tempo todo, o tempo todo. Esses pensamentos acontecem e estão sendo testemunhados exatamente por essa presença, que já está em paz, que já é tranquilo e equilibrado. Então isso seria um apontamento
que eu teria para compartilhar com vocês. Espero que de alguma maneira contribua para essa questão do esforço e não esforço, percebendo, se tranquilizando com tudo isso. Se parece que algo precisa ser feito, ser realizado com esforço, desde que isso seja para algo que traga benefício ao outro e a si mesmo, não tem problema nenhum. Senão vai haver sempre um conflito, não posso me esforçar. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque isso vai me tirar daqui, vai me tirar dali. Tal. Não tem isso. Desse espaço, não há problema nenhum entre fazer esforço, se esforçar, ou fazer isso, ou fazer aquilo, ou ir a um lugar. Porque isso está aqui presente, independente desse rótulo. Agora estou me esforçando para fazer tal coisa. Vou ficar aqui porque aqui eu não preciso me esforçar. Porque também tem isso, né? Tudo aquilo que já existe como um caminho, uma certa tendência, um impulso, vai sair muito mais fácil. Se eu tenho uma tendência a comer chocolate todos os dias, no momento que eu vou ao médico, e o médico fale, você está com a glicemia muito alta, está com diabetes, agora você tem que parar de comer chocolate todos os dias. Nossa, toda vez que surgir aquela vontade, aquele desejo de comer chocolate todos os dias, um docinho todos os dias, vai ser um esforço, primeiramente, para mim não fazer aquilo. Porque aquilo está trazendo malefício para esse corpo. Mas isso então eu não posso fazer, eu sou obrigado a comer porque essa vontade está aqui. Mas aí tu para, né? Então dessa dimensão que surge da meditação, esse eu, ele está completamente à vontade aqui, ele está presente. Independente dos desejos e de todas essas tendências, desses impulsos, independente do que precisa ser feito aqui nesse plano, né, nesse jogo de lila, né? Então algo precisa ser realizado, precisa ser feito, e toda essa ação está sendo feita a partir de uma base, de um espaço completamente tranquilo com aquilo. Não há conflito nenhum. Então, se tiver que surgir um certo esforço para trazer algum benefício, seja lá o que for, que seja, está tranquilo. Então é importante não ficar preso a esse, com o foco, né, nessas questões. Aí o mistério fica mais escuro. Então, coloque foco nisso. Alimente diariamente isso. Faça pequenas pausas durante o dia, quando puder, para simplesmente contemplar isso que já é, esse eu real, que está além de todo o esforço. É transcendente a tudo que surge nele. Mas, ao mesmo tempo, é um com tudo isso. Não é algo separado. Tanto é que está sempre presente. Então essa é a dica desse vídeo. Então, muita gratidão. Um ótimo dia a todos. Namastê.